Bom dia! Hoje são 5 de maio de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. O quarto vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou mostrando aqui, fazendo uma série sobre duas revistas brasileiras, a revista Veja e a revista Carta Capital. Petistas e simpatizantes do PT odeiam a revista que aqui está, a revista Veja. E por que eles odeiam? Porque a linha editorial da revista Veja, de capa a capa, é em desfavor de Lula. Daí a razão pela qual petistas e simpatizantes do PT não gostam da revista Veja. E eles têm toda a razão. Só que eles não conseguem enxergar que a revista Carta Capital, que aqui está, faz o mesmo papel da revista Veja. Só que, ao contrário, em favor de Lula. Portanto, aí, duas revistas. Estou mostrando aqui, inicialmente, comparando as duas. Ambas do dia 18 de abril de 2018, deste ano, mês passado. Estou aqui comparando matérias da revista Carta Capital, favoráveis ao Lula, e matérias da revista Veja, desfavoráveis ao Lula. E estou fazendo aqui uma comparação, porque quando duas pessoas ali entram em choque com suas afirmações, duas pessoas entram em choque, ali em briga, em contenda, em discordância, as duas podem estar erradas. Ou uma pode estar certa e a outra errada. Então é bom fazer aqui a comparação. Inicialmente estou pegando cartas de leitores endereçadas à revista Carta Capital e cartas de leitores endereçadas à revista Veja, certo? Então vamos aqui a mais uma cartinha aqui de um leitor da revista Carta Capital. Vamos lá. Muito bem, gente. Não coloquei aqui no quadro mais uma cartinha aí de um leitor da revista Veja. Não coloquei, porque não há mais necessidade. São coisas ali repetitivas. Então, continuo aqui analisando mais cartas de leitores da revista Carta Capital, correto? Muito bem. Na revista Carta Capital, do dia 18 de abril, mês passado, 2018, nas páginas 6 e 7, são 19 cartinhas ali. Já apreciei aí algumas nos vídeos anteriores. Este aqui é o quarto. Veja mais uma cartinha aí de um leitor da revista Carta Capital, que, como sempre já digo, é uma revista que de capa a capa está em favor do Lula. Já a revista Veja em desfavor de Lula. Muito bem. Então esse Osanas Moura, Osanas Moura escreveu para a Carta Capital. Ele escreve assim: os indivíduos traem sua própria consciência. Sabem que a ministra Rosa Weber compactuou e se vendeu aos poderosos, fazendo a vontade do presidente mais corrupto que tivemos, Michel Temer. Armaram para Lula. Ele era o candidato que ganharia as eleições, contra a vontade da elite, da mídia e do empresariado. Aqueles que aprovaram sua prisão sofrerão as consequências políticas e sociais de sua ação. Está aí a cartinha do Osanas Moura. Muito bem. Vamos analisar se o Osanas Moura ele mostra aqui a realidade dos fatos. Será que o que ele escreve aí é a mais pura
e genuína verdade, gente? Será? O que vocês acham? Hein? Muito bem. Vou aqui fazer uma limpeza no texto dele. Ele diz assim: os indivíduos traem sua própria consciência. Ele se refere aqui a indivíduos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, não é? Muito bem. Aqueles que votaram, né, em desfavor do Lula, correto? Porque aqueles que votaram em favor do Lula, o Osanas Moura diz aí que são legais. Agora, aqueles que votaram contra a pretensão do Lula, esses aí são indivíduos que traem sua própria consciência. Então é assim, quando alguém faz parte do meu time, aí esse alguém é maravilhoso. Quando alguém critica o meu time, esse alguém aí não presta. É essa aqui a cabecinha do Osanas Moura. Muito bem. E ele continua: sabem que a ministra Rosa Weber compactuou e se vendeu. Ele diz aqui que a ministra Rosa Weber se vendeu ao presidente Michel Temer, né? O famoso Conde Drácula. Ela diz aí que o Conde Drácula comprou a consciência da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e que o Conde Drácula é o presidente mais corrupto que tivemos. Muito bem. Aí ele continua: armaram para Lula. Ele era o candidato que ganharia as eleições contra a vontade da elite. Ele diz que o Lula é contra a elite brasileira, que o Lula é contra a mídia brasileira e que o Lula é contra os empresariados, aí os empresários, melhor dizendo, brasileiros, que o Lula é contra os empreiteiros brasileiros. Como a gente vê, o Osanas Moura está mais por fora do que bunda de índio, não é? Dizer que o Lula contraria a vontade da elite brasileira, da mídia e do empresário brasileiro. Ora, muito bem, e continua aí o Osanas: aqueles que aprovaram sua prisão, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que por maioria ali permitiram a prisão em segunda instância, só esses aí, ele está dizendo, o Osanas, que sofrerão aí as consequências políticas e sociais de sua ação. Só que ele não diz aqui quais são as consequências. Isso aqui é só para encher linguiça, correto? Então, muito bem. O texto que aí está de Osanas Moura, eu coloquei aqui, fiz aqui um enxugamento dele. Então, o Osanas Moura, nesse pequeno texto dele, nessa cartinha, ele comete também 3 erros. Ele comete 3 erros. E vou dizer os erros e explicar os erros. Porque quem diz que existem erros, tem que provar. Quem diz que existem erros, tem que provar os erros. E é o que eu vou fazer aqui agora. Muito bem. O primeiro ponto, diz o Osanas Moura: a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, se vendeu, compactuou com o presidente Michel Temer, o Conde Drácula, não é? Ele diz aí. O segundo erro do Osanas Moura, ele diz que o Michel Temer foi protegido pelo Supremo Tribunal Federal, porque até hoje o Supremo Tribunal Federal não aí apresentou processo algum contra o Michel Temer. Diz aí o Osanas Moura que o Michel Temer não é ouvido ali pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em processos, né? Diz ele. Por isso aí o STF protege o Michel Temer, Conde Drácula. E o terceiro ponto aqui, ele diz que armaram para Lula. Ou seja, que a condenação de Lula foi uma armação aí do Poder Judiciário, né, contra o Lula. Todo mundo contra o Lula. Porque o Lula, ele odeia a elite, né? Diz aí o Osanas Moura. Que o Lula odeia a mídia e que o Lula odeia os empresários, que o Lula odeia os empreiteiros.
e todos juntos armaram aí para Lula, que o Lula é uma pessoa inocente. O Lula nada fez. Tudo aquilo é armação contra o Lula. Diz aí o Osanas Moura. O Osanas Moura, com essa cartinha dele aqui, endereçada à Carta Capital, ele está aqui precisando de uma ajuda psiquiátrica. Ele está aqui fazendo parte do grupo do Norman Geisler e o Craig, né? Também do Craig. Então aqui o Osanas Moura está no mesmo grupo do Norman Geisler e do Craig, né? E do Craig. Muito bem. Então vamos aqui explicar os erros. Rosa Weber se vendeu aí, ele diz que a Rosa Weber se vendeu aos poderosos aí no Brasil e que ela fez a vontade do presidente mais corrupto, que é o Temer, o Conde Drácula. Ora, a Rosa Weber não se vendeu como não se vende para quem quer que seja. Ela é livre para dar o voto dela de acordo com sua convicção, levando em consideração o caso concreto. Ele diz que a Rosa Weber se vendeu, mas não diz que o Gilmar Mendes se vendeu. Porque aqui o Osanas Moura age como piolho, vai pela cabeça dos outros, vai pela propaganda petista e vai pelas declarações do advogado do Lula. Advogado, gente, ele é pago e muito bem pago para defender o cliente. O advogado, repito, ele é pago para defender seu cliente. Então o que ele afirmar, o advogado, ele está afirmando para defender seu cliente. Mas não confie muito nas afirmações de advogados, porque advogado, repito, é para defender seu cliente. Por exemplo, lembra-se do caso do Bruno, o Bruno Fernandes? O Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, não é? Ex-goleiro do Flamengo, ele mandou matar a jovem Elisa Samúdio, não é isso? O Bruno mandou matar. Só que o advogado dele pregava a inocência do Bruno, porque esse é o trabalho do advogado. O advogado é pago, e muito bem pago, para defender seu cliente. Então o advogado de Bruno dizia que Bruno era inocente, e Bruno não era inocente. Você viu aí, não é? Mas para o advogado era inocente. A mesma coisa, gente, aquele casal, não é? O Nardoni, não é? E a Ana Carolina Jatobá, não é isso? Mataram ali a jovem, a filhinha dele, né? Esqueci o nome dela agora. Eles torturaram a menina, o casal, o Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, torturaram a menina e o próprio pai jogou a menina do 6º andar de um prédio e a menina morreu, coitada, a filhinha dele. Pois bem, esse casal aí, e esse caso foi uma repercussão no Brasil, não foi? Pois bem, o advogado do casal assassino, o Nardoni e a Ana Carolina Jatobá, o advogado dizia que eles eram inocentes. E eles não eram inocentes. Você vê o caso da Richthofen, né? Richthofen, não é isso? Ela com o namorado, Daniel Cravinho, não é isso? E o irmão dele, o Christian, ela tramou, a Suzane Richthofen, tramou a morte dos próprios pais. Na mansão ali, os pais dormindo, coitados, depois de um dia de trabalho, e os assassinos, Daniel Cravinho, namorado de Suzane Richthofen, e o irmão dele, o Christian, foram lá com um pedaço de aço e madeira e estraçalharam a cabeça do pai e da mãe. Quem fez isso? Quem mandou isso? A Suzane Richthofen. Só que os advogados dela diziam que ela era inocente, porque esse é o papel do advogado, dizer que seu cliente é inocente, e ela não era inocente. É a mesma coisa com Lula. O advogado do Lula diz que ele é inocente, que isso é
um processo político, uma perseguição política, só que não é. O Lula realmente cometeu os crimes que estão ali provados nos autos do processo. Então, advogado, gente, o que ele fala é em benefício de seu cliente, porque esse é o papel do advogado. Aí o Osanas Moura ouve isso aí e acredita. Ele acredita que a Rosa Weber se vendeu ao presidente Michel Temer e que o Conde Drácula deu um dinheirinho aí para a Rosa Weber. Que loucura, gente. Que loucura. Isso aí é o Osanas Moura. Muito bem. Então a Rosa Weber, ele disse que a Rosa Weber, não é? Naquele HC de Lula, porque o voto dela foi decisivo, não é? Ela negou aí a pretensão do Lula e diz o Osanas Moura que ela se vendeu por isso. Só que ele não diz que o Gilmar Mendes se vendeu, porque o Gilmar Mendes, em se tratando de prisão em segunda instância, ele mudou por 2 vezes o entendimento dele. O Gilmar Mendes mudou por 2 vezes o entendimento dele. Só que no HC de Lula, ele foi a favor do Lula. E aí, já que ele foi a favor do Lula, diz aí o Osanas Moura que ele não se vendeu. Já que a ministra Rosa Weber foi contra a pretensão do Lula, então ela se vendeu. Então é assim, se alguém julga a favor da pessoa que eu admiro, se ela julga a favor, então essa pessoa é boa. Se essa pessoa julga contra a pessoa que admiro, então essa pessoa é ruim. Esse é o entendimento do Osanas Moura. É por isso que ele faz parte do grupo do Norman Geisler e do Craig. Correto? Muito bem. Então vamos aqui ao segundo ponto. O Osanas Moura diz que o presidente atual do Brasil, o Michel Temer, o Conde Drácula, ele diz que o Michel Temer é protegido, aqui ó, ele diz ó, que o Michel Temer é protegido pelo Supremo Tribunal Federal, que não, diz aí o Osanas Moura, que não abre processo contra o Michel Temer. E que o Michel Temer é muito mais corrupto que o Lula, correto? Muito bem. Então vamos aqui. Será que é verdade, gente? Será que é verdade que o Supremo Tribunal Federal não chama o Temer, o Michel Temer, o Conde Drácula, para ser ouvido, para responder a uma ação criminal? Será que isso é porque o Supremo Tribunal Federal está protegendo aí o Michel Temer? Você acha que é? Por quê? O Michel Temer não tem aí um processo no Supremo Tribunal Federal, hein? Por quê? O Osanas Moura não sabe, mas você vai saber agora, eu vou explicar. Muito bem. Antes de explicar aqui por que o Supremo Tribunal Federal não tem processo aí contra o Temer, não fiscaliza o Temer, né? Não chama o Temer para ser ouvido, por que isso acontece? Porque o Supremo Tribunal Federal, diante do Michel Temer, não faz nada, hein, gente? Por quê? Você vai entender agora. Vamos aqui, primeiramente, a um exemplo, para que você entenda, correto? Antes de eu cair aqui na Constituição, correto? Vamos para cá. Veja aqui. Aqui, esse moleque é uma criança. Vamos dizer que é um filho meu. O nome dele é Léo Adventures. Léo Adventures. Muito bem. Então esse meu filho, ele tem apenas 10 anos de idade, correto? 10 anos. E ele mora aqui em Brasília. Mora em Brasília. Em Brasília, como todo mundo sabe, não existem praias, não é? Não existe o mar aqui em Brasília. Nós temos aqui um lago artificial. Então o meu filho, ele é louco para conhecer as praias. Porque ele vê ali, né, no Rio de Janeiro, né, o mar. E ele é louco para conhecer Fortaleza, que é minha terra, né, lá no Ceará. Pois bem, então esse meu filho de 10 anos, ele quer ir a Fortaleza para conhecer praias, correto? Muito bem. Esse menino aqui, ele pode viajar de Brasília para Fortaleza
sem a minha permissão? Eu não posso acompanhá-lo. Ele pode ir sozinho, eu compro a passagem dele, coloco no avião, ou mando alguém colocar no avião, menino. Ele pode viajar sozinho para Fortaleza com 10 anos de idade, gente? Claro que não. Claro que não. Ele precisa, gente, de que, olha aqui, autorização, correto? Então, uma criança, aqui no Brasil, para viajar de Brasília a Fortaleza, ou qualquer lugar, essa criança, ou ela tem que ser acompanhada pelos pais, ou então ela precisa da autorização dos pais, ou da mãe, ou do marido, ali faltando um deles, correto? Muito bem. E se eu não der essa autorização para o meu filho viajar com destino a Fortaleza, o que acontece? O que acontece se eu não der essa autorização? Se eu não der essa autorização, ele não vai viajar. Então, se o meu filho não viajou a Fortaleza, não foi por culpa dele, foi? Não, foi por culpa de mim, o pai dele, que não autorizou essa viagem, correto? É a mesma coisa, gente, em relação ao Michel Temer, o Conde Drácula, o presidente da República Federativa do Brasil. É a mesma coisa em relação ao Supremo Tribunal Federal, correto? E você vai entender agora. Aqui está a Constituição da República Federativa do Brasil, não é? Aqui está, artigo 51, inciso 1. Diz assim, artigo 51, veja aí. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. 2 pontos. Olha o inciso 1 aí, diz o quê? Autorizar, viu aí? Olha aqui, autorização. Olha aqui, autorização. Autorizar por 2/3 de seus membros, dos deputados federais, né, aqui em Brasília, a instauração, olha aí, a instauração de processo contra o presidente da República e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, correto, gente? Então veja, o Osanas Moura está dizendo que o Supremo Tribunal Federal nada faz contra o Michel Temer, o Conde Drácula, correto? Nada faz. Ora, isso é pura ignorância do Osanas Moura. E aqui está a resposta. Para que o Supremo Tribunal Federal, escute bem, para que o Supremo Tribunal Federal inicie um processo contra o presidente do Brasil, no caso aqui, o Michel Temer, o Conde Drácula, é preciso que o Supremo Tribunal Federal peça, aqui está, gente, peça autorização à Câmara dos Deputados aqui federais, aqui em Brasília. Então, o Supremo Tribunal Federal, para iniciar um processo contra o presidente do Brasil, ele precisa pedir essa autorização à Câmara dos Deputados aqui em Brasília. Se a Câmara dos Deputados não autorizar, aí o processo aqui, a denúncia no Supremo Tribunal Federal, fica parada, não anda. Mas não é culpa do Supremo Tribunal Federal. Viu, gente, a comparação aqui? O processo aqui, a denúncia não anda no Supremo Tribunal Federal contra o Michel Temer, não anda, não é por culpa do Supremo Tribunal Federal, é por culpa da Câmara dos Deputados que não autorizou aí a denúncia contra o Michel Temer. Entendeu, gente? É igual aqui, ó. Assim como o meu filho aqui, ó, o Léo Adventures, com 10 anos de idade, ele não foi a Fortaleza para conhecer praias porque eu não autorizei. É a mesma coisa aqui. O Supremo Tribunal Federal não tem culpa
se a Câmara dos Deputados não autoriza o início de um processo contra o Michel Temer. Assim como essa criança aqui, o Léo Adventures, não tem culpa de não ter ido à Fortaleza, porque a culpa foi minha, eu não autorizei. Então a culpa aqui é da Câmara dos Deputados, gente, e nunca do Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados, como eu digo, políticos, que são uma desgraça para o Brasil, a Câmara dos Deputados, ela não permite que o presidente da República aqui, ela não permite que o presidente da República aqui seja processado no Supremo Tribunal Federal. E ela não permitindo, ela não dando essa autorização, o Supremo nada pode fazer. Veja o que aconteceu recente, agora ano passado, em 2017. Veja aqui, a PGR, Procuradoria-Geral da República. Aqui o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, não é isso? Agora em 2017, o Rodrigo Janot, gente, denunciou por 2 vezes o Michel Temer, o presidente da República, o Conde Drácula. Ele denunciou o Michel Temer 2 vezes lá no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal fez o quê? Fez o que é obrigado a fazer por força da Constituição, artigo 51, inciso 1. O Supremo Tribunal Federal não pode aqui iniciar o processo contra o Michel Temer sem pedir autorização à Câmara dos Deputados. Correto, gente? Então, o que foi que fez aqui o Supremo Tribunal Federal? Ele pediu à Câmara dos Deputados, por 2 vezes agora em 2017, ele pediu autorização à Câmara dos Deputados para processar ali o Michel Temer. E o que aconteceu? Por 2 vezes, a Câmara dos Deputados não autorizou o Supremo Tribunal Federal a iniciar o processo contra o Michel Temer. Então a culpa é do Supremo Tribunal Federal? Não, é o que eu sempre digo, a culpa é dos políticos brasileiros. E aqui está a prova, gente, que o Osanas Moura não conhece. Então o que ele escreve aqui para a revista Carta Capital é bobagem. Faz parte do grupo do Norman Geisler e do Kraing, não é? Faz parte desse grupo aí. Escreve besteiras, porque não conhece a lei, não conhece a Constituição. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal, com uma denúncia contra o presidente da República, ele só pode iniciar o processo se a Câmara dos Deputados autorizar. Se ela não autoriza, o Supremo nada pode fazer. Então a culpa é do Supremo? Claro que não. Veja o que é o político brasileiro. O Michel Temer, para evitar que a Câmara dos Deputados aqui autorizasse o Supremo Tribunal Federal a prosseguir com o processo contra ele, o que o Michel Temer fez? Ele reuniu os políticos, marcou ali jantares, não é? Liberou verbas, emendas parlamentares para esses deputados, num valor muito grande. Ele liberou essas verbas, essas emendas, para que os deputados votassem a favor dele. Isso é política, gente. Isso é sujeira. Ele fez o que mais, o Michel Temer? Ele pegou ministros aí, tirou do cargo para voltar à Câmara, só para votar contra aí o pedido do STF. Ele também aí prometeu cargos e mais cargos para políticos se aprovassem aí, se negassem o pedido do STF. Então você vê que a política brasileira, na essência, ela é muito suja, ela é muito imunda, em que aqui os políticos, eles entram em acordo, eles punem aqueles que votam contra a vontade deles, coisa que não existe no mundo da justiça.
Então a culpa aqui, gente, pelo fato de o Supremo Tribunal Federal não processar aí, não iniciar um processo, melhor dizendo, não iniciar um processo contra o Michel Temer, o presidente da República, a culpa não é do Supremo, porque o Supremo, para iniciar esse processo, precisa da autorização da Câmara dos Deputados. E ela não dá essa autorização. Entendeu, gente? Então você vê aí que a culpa não é do Supremo Tribunal Federal, mas dos políticos brasileiros. É o que eu digo. É o que eu digo. Muito bem. E terminando aqui, ele diz assim, o Osanas Moura, que tudo isso aí foi armado contra o Lula. Que tudo foi armado contra o Lula. Que o Lula é inocente, que o Lula nada tem a ver com o apartamento lá, o triplex em Guarujá, não é? Um apartamento lindíssimo, triplex, com elevador privativo só para ele, a vista todinha para a praia de Guarujá, coisa linda. É uma maravilha o apartamento. E esse apartamento aí, de Guarujá, ele vai à praça agora, né? No dia 13 de maio, parece aí. Vai à praça, vai ser vendido, não é isso? Esse apartamento. E o valor dele estipulado, o valor mínimo, 2 milhões de reais. Então diz aí o Osanas Moura que tudo foi armado para o Lula. Ele diz aí que o Lula é contra a vontade da elite, da mídia, que o Lula é contra a vontade do empresário, é contra a vontade do empreiteiro. O Osanas Moura não conhece a história do próprio Lula. Logo no início, quando o Lula ali se candidatou à presidência da República, lá no início, ele tinha aquele discurso ácido, né, o Lula, contra empresários, contra empreiteiros, contra a elite, não é? Enfim, contra os poderosos, né? O discurso do Lula era aquele. E com esse discurso, ele perdeu ali 2 eleições para presidente do Brasil. 2. Perdeu uma ali com o Fernando Collor de Mello, não é isso? O Collor ganhou dele. E depois ele perdeu para o Fernando Henrique, não é? Por 2 vezes, não é isso? O Fernando Henrique ganhou do Lula. Porque o Lula, até então, tinha aquele discurso, né, ácido contra a elite, contra a mídia, contra os empresários, contra os empreiteiros, etc. Só que o Lula, ao contrário do que diz aqui o Osanas Moura, o Lula mudou o discurso dele. Ele mudou o discurso dele para ganhar a presidência da República Federativa do Brasil. E ao mudar o tom de seu discurso, ele ganhou. Ele ganhou aí o cargo de presidente. Ele se aliou à elite para ganhar a presidência da República. Ele se aliou ao maranhense José Sarney, na época. Ele se aliou ao Antônio Guimarães, ao Antônio lá, o Guimarães, Antônio Magalhães, lá da Bahia, não é? Ele se aliou àqueles ali, ele se aliou aos banqueiros, ele se aliou aos empresários, o Lula. Só assim, mudando o discurso dele, é que ele conseguiu chegar à presidência do Brasil. Então dizer que Lula é contra a vontade da elite, da mídia e do empresário, do empreiteiro, isso aí é uma aberração do Osanas Moura. Ao contrário, e o que a gente vê no processo aqui de Lula, a gente vê o que aconteceu ali, quase 7 bilhões surrupiados da Petrobras ali no governo Lula, né? Empresas, Odebrecht, OAS, todas ali envolvidas, faturando ali bilhões em contratos com a Petrobras e dividindo essa grana entre partidos e políticos. O Osanas Moura, como disse no início do vídeo, está mais por fora do que bunda de índio. Portanto, aí mais um vídeo e vamos seguir aí para o 5º vídeo. Mais uma vez, muito obrigado.